Estamos em vésperas de greve geral. Chegam notícias de cada vez mais sindicatos a se juntarem à paralisação de amanhã contra a proposta de alteração à Lei do Trabalho que foi apresentada pelo governo de Luís Montenegro. Hoje, o presidente do governo regional voltou a aferir que esta greve é despropositada e que é necessária a garantia de serviços mínimos. Eu acho neste momento que temos que assegurar os serviços mínimos. Eu acho que neste momento esta greve é completamente despropositada, a minha opinião, mas porque nós temos que começar a pensar qual é o mundo em que estamos a viver. O mundo mudou, nós precisamos ter uma economia competitiva, nós temos de ter muito maior flexibilidade em todas as áreas, na área da produtividade, na área laboral. Isto significa, obviamente, que os direitos dos trabalhadores não tenham que ser assegurados. Agora, a configuração da própria empresa em si mudou muito. E, nesse sentido, acho que é muito importante nós nos concentrarmos naquilo que é fundamental, que é Portugal continuar a crescer economicamente, e estas greves vêm apenas causar efeitos disruptivos em todo o funcionamento da nossa sociedade. Mais do que isso, insiste que esta é uma greve com fins partidários. Miguel Albuquerque não considera que as medidas que se pretendem alteradas sejam agressivas para os trabalhadores. É preciso acompanhar a evolução da economia mundial. Este pacote introduz algumas das regras que a maioria dos países europeus já tem, e nós temos que acompanhar a evolução, porque a Europa, neste momento, em 1990 tinha 20% do PIB mundial, neste momento está em 14%. E, portanto, ou nós olhamos para aquilo que é a realidade do mundo de hoje e para a realidade do que é o mundo laboral e o mundo empresarial, ou então vamos fechar os olhos para a realidade, fazemos como a avestruz. Mas a realidade do nosso país é que é uma economia que cresce, é a primeira economia da OCDE, que foi este prémio. Não cresce, mas tem que crescer mais. Mas tem salários mínimos. A questão dos salários, os salários têm aumentado e só vão aumentar os salários quando houver maior produtividade. Não tenha dúvida sobre isso. A Europa, graças à sua política e às políticas que foram consagradas do Estado Social desde a Segunda Guerra Mundial, aquele que garante maior proteção a todos os trabalhadores. Ninguém fica desprotegido no nosso sistema, ao contrário dos outros países. Agora acho que grande parte destas normas tem havido uma grande desinformação sobre o que é que está, qual é o conteúdo da lei. E neste momento grande parte das normas que estão lá consagradas são as mesmas que grande parte dos países europeus do Norte da Europa já têm. Facto é que passaram 13 anos desde que foi convocada a última greve geral e a UGT considera que são muitos os motivos para a paralisação de amanhã. A presidente da UGT Madeira fala num pacote laboral que quer roubar direitos aos trabalhadores, bem como aos sindicatos que os defendem. Do alargamento dos contratos a termo, de 2 para 3 anos, de 4 para 5, seja termo certo ou incerto. Pior que isso, para estes trabalhadores que agora ingressam no mercado de trabalho, que nunca tiveram um contrato de efetividade, estas propostas de alteração fazem com que esse trabalhador nunca tenha um vínculo de efetividade e possa permanecer precário com contratos a termo toda uma vida laboral. Temos aqui a simplificação dos despedimentos com ou sem justa causa, que isso é inaceitável. Temos a não reintegração dos trabalhadores no caso dos despedimentos ilícitos apenas por vontade do patronato. Temos uma maior facilidade no recurso ao outsourcing, que isto aqui estamos a falar de substituição de trabalhadores, até mesmo efetivos, podem ser recorrendo a este instrumento que volta a aparecer quando a lei previa um espaço de 12 meses sem poderem contratar em outsourcing. Estamos a falar nas próprias alterações à lei da greve, com o aumento de serviços mínimos, a impedição dos sindicatos poderem entrar nos locais de trabalho. Este governo tem falado imenso na flexibilização, mas esta flexibilização não é mais do que aumentar em 2 horas diárias a carga de trabalho do trabalhador, 10 horas semanais para muitos, sem direito ao pagamento como horas extraordinárias, sendo pagas através de tempo, quando a entidade patronal assim decidir. Temos a redução das horas de formação de 40 para 20, assim como trabalhadores com responsabilidades parentais. Quem fala em parentais fala também em outras responsabilidades familiares. Estamos a falar aqui do cuidado ascendentes, que deixam de poder recusar o trabalho por turnos, o trabalho noturno, trabalhos aos sábados, domingos e feriados. Tudo isto retira direitos aos trabalhadores que já tinham sido adquiridos com muita luta no passado.
Leonilde Cassiano espera que a adesão à greve de amanhã seja grande. Esperemos que a adesão seja grande. O que a gente solicita é que se mobilizem todos os trabalhadores, que se juntem, que façam greve, que se organizem, pois o que aí vem não será bom de modo algum. Aquilo que o Governo está a fazer não é aceitável para todos os sindicatos, sejam eles da UGT, sejam eles independentes. Temos visto aí a comunicação social, o que é que tem saído, todos dizem o mesmo, só o Governo é que não ouve, porque prefere estar a ignorar os problemas reais do país, inclusive da região, que são os baixos salários, os problemas da habitação, os problemas das listas de espera, as jornadas de trabalho infindáveis que já temos, os burnouts. São tantos os problemas que temos no mundo laboral. Em vez de se querer resolver os já existentes, tenta-se aqui precarizar ainda mais o mundo do trabalho. Presidente da UGT, que lamenta a falta de arbitragem sobre serviços mínimos na Madeira, única região do país em que tal acontece. Temos um Conselho Económico da Concertação Social que não funciona, onde deveria de haver uma arbitragem. Essa arbitragem, somos a única região do país onde não existe uma arbitragem. Continuamos a não dar valor ao Conselho Económico aqui na região. É uma opção política, não se entende. Quando essa arbitragem obrigatoriamente e por lei deveria de ser feita lá, está aqui a ser imposta administrativamente, diria, contornando a lei que existe e impondo muitas vezes serviços mínimos que já são os máximos, que não são os verdadeiros, porque já existem regras para estipular os serviços mínimos e elas não estão aqui a ser postas em causa. Claro que poderão condicionar muitos que têm vontade de fazer esta greve, são chamados para serviços mínimos e aí não podem estar na rua a exercer o seu direito constitucional, que é o direito à greve. Esta tarde, a União dos Sindicatos da Madeira realizou um plenário aberto aos sindicatos, mesmo àqueles que não estão filiados, para preparar a paralisação de amanhã. Alexandre Fernandes, presidente da USAM, conta que seja grande a concentração de trabalhadores de diversas áreas amanhã às portas da Assembleia. Portanto, que é com questão de pequenos de greves, agendamentos, horas e também, sobretudo, a preparação também da concentração que nós iríamos fazer no próprio dia da greve, no dia 11. Portanto, às 11h30 iremos nos concentrar junto à Assembleia Legislativa, tal como nós anunciamos. Portanto, aprovamos em Conselho Regional uma moção para ser lida e aprovada na concentração pelos presentes, portanto, que vai ser lida e, obviamente, esperamos uma grande concentração de trabalhadores em greve de diversos setores e de diversas áreas. Os trabalhadores da empresa de cervejas da Madeira vão aderir à greve, bem como a Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, que garante que esta greve é de todos nós. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas já fez saber que a partir das 10 da noite de hoje, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, os trabalhadores vão realizar um piquete de greve. Já o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais avança que os bombeiros da Proteção Civil da Madeira iniciam a paralisação já às 8 horas da noite de hoje, coincidindo com a entrada de turnos. Por outra, Horários do Funchal já alertou para possíveis constrangimentos no regular funcionamento das carreiras amanhã, lembrando que as restrições poderão ser consultadas através do canal do WhatsApp ou na página de Facebook. O setor dos transportes deve ser um dos grandes afetados por esta greve geral. Ainda assim, o que tudo indica, a Binter vai assegurar a ligação entre a Madeira e o Porto Santo na quinta-feira, nos horários que são habituais. Já a TAP, como se sabe, terá a operação altamente condicionada. Luís Rodrigues, presidente da TAP, garantia ontem que a companhia aérea está a trabalhar para minimizar os impactos desta paralisação e prevê realizar 1/3 dos voos. A operação que vai ocorrer na quinta-feira e que foi acordada com todos os sindicatos corra da melhor maneira possível. Não queremos é ter passageiros a chegar ao aeroporto e descobrir que o seu voo não está lá. E para isso, todas as equipas de serviço ao cliente fizeram um trabalho fantástico de contactar todos os clientes possíveis que voam no dia 11 ou voavam no dia 11 e propor a alteração do seu voo para antes ou para depois, de modo a minimizar os impactos de uma greve que ninguém quer ter, mas que é o que é. Não vamos entrar em mais especulações sobre isso. E as pessoas querem chegar aos seus destinos, ou querem partir para as suas férias, ou para os seus locais de trabalho, ou para os seus negócios, ou para as suas vidas com as famílias. Na generalidade não lhes faz muita diferença se vão um dia antes ou um dia depois, querem ir, e é isso que nós tentamos assegurar o mais possível.
mas eu diria que um terço da operação far-se-á. Os tripulantes de terra e os técnicos de manutenção da aviação civil vão juntar-se aos tripulantes de voo e pilotos na adesão a esta greve geral. A nível nacional, os 4 maiores sindicatos da aviação representam mais de 10 mil trabalhadores. Consideram que o pacote laboral proposto pelo governo de Montenegro representa um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. O governador do Banco de Portugal garante que a instituição quer estar mais próxima da comunidade e, por isso, vai avançar com ações de literacia financeira nas escolas da região. Fazemos também muitas ações de formação. Só para dar um exemplo, neste espaço fizemos 11.300 atendimentos que mostram a importância e a confiança que o público deposita na instituição, mas, como eu disse, só em formação tivemos formação a mais de 1.300 formandos. Fizemos em 2025, até agora, já realizamos formações a mais de 2.000 formandos. Tencionamos reforçar isto também, até porque vamos ter um protocolo agora com o Ministério da Educação, exatamente para reforçar em todo o território, e aqui vamos também num protocolo com a região, para reforçarmos a nossa presença nas escolas a nível de literacia financeira, a nível de literacia estatística, a nível de literacia económica, para mostrar exatamente para mostrarmos o serviço público que o Banco de Portugal deve dar à comunidade e que tencionamos retribuir. Álvaro Santos Pereira veio inaugurar as obras de reabilitação do edifício sede na Madeira, no centro do Funchal, e revelou que a Delegação Regional da Madeira é o terceiro maior centro de tratamento de numerário do Banco de Portugal. Gostaria de dizer que a Delegação Regional da Madeira é o terceiro maior centro de tratamento de numerário do Banco de Portugal, a seguir ao Complexo de Carregado e à filial, que está no Porto, e além de assegurar as operações de depósito e levantamento de notas e moedas, a delegação verifica a genuinidade e a qualidade do numerário e destrói as notas que não estiverem aptas para voltar à circulação. A cerimónia de ontem contou com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, elogiou o papel do Banco de Portugal na Madeira e destacou os números que mostram que a economia regional é um caso de sucesso. A região autónoma, neste momento, a título informativo, está com crescimento económico há 54 meses consecutivos e com uma taxa de crescimento entre 2023 e 2025 superior à nacional. Isso significa que o Produto Interno Bruto da região, um caso extraordinário, quase duplicou nos últimos 10 anos. Nós passamos de um PIB de 4.237 milhões em 2015 para um PIB que este ano vamos fechar possivelmente nos 8.040 milhões. E o de 26 vai-se estimar, fixar em 8.460 milhões. Isto significa que nós passamos de uma das regiões mais pobres de Portugal para uma região que neste momento está a 109% acima da média nacional. Miguel Albuquerque, que aplaude a intenção do Banco de Portugal em promover a literacia financeira, que resume em 10 segundos. É fundamental que as pessoas se apercebam que o dinheiro público é o dinheiro dos contribuintes e que a afetação de recursos depende sempre da capacidade contributiva de cada um e de cada família. O Banco de Portugal estabeleceu a primeira agência na Madeira há 150 anos, a 10 de março de 1875. A atual sede da Delegação Regional, um dos edifícios mais icónicos do Funchal, desenhado pelo arquiteto Edmundo Tavares, só entrou em funcionamento em 1941. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizou e agravou o aviso que tinha sido lançado para a agitação marítima, nomeadamente na costa norte da Madeira e no Porto Santo, com um significativo laranja, prevendo ondas até 12,5 metros. Entre as 2 da tarde de sexta-feira e as 7 da manhã de sábado, o IPMA sinaliza que as ondas de noroeste terão 5 a 6,5 metros, podendo atingir os 12,5 metros de altura máxima, e ainda antes o aviso amarelo, que já estava em vigor entre as 6 da manhã e as 2 da tarde de sexta-feira, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, ou seja, vai piorar e muito o estado do mar nas duas ilhas, sobretudo nas vertentes viradas a norte. Além disso, há um novo aviso amarelo para o vento, que nas regiões montanhosas soprará de norte forte, com rajadas até 110 km por hora, sendo menos intenso, mas ainda assim de nível amarelo nas costas norte e sul da Madeira e no Porto Santo, com rajadas nos extremos leste e oeste até aos 80 km por hora.